E o Corinthians fechou a contratação de atacante para o Sub-20. E ainda falando sobre atacante, finalmente o executivo de futebol Marcelo Paz falou sobre o atacante Everton Cebolinha, jogador que está em reta final de contrato com o Flamengo. E o treinador Fernando Diniz pode ganhar importante reforço para o próximo compromisso do Timão, que será pelo Campeonato Brasileiro. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje, falando sobre boa notícia, o treinador Fernando Diniz pode ganhar importante reforço para o próximo compromisso do Timão, que será no domingo, dia 26, contra o Vasco da Gama, mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. O Corinthians, nessa temporada 2026, estamos sofrendo com vários jogadores no departamento médico, principalmente, claro, pelo calendário bastante apertado desde o início da temporada. Muitos jogos sendo feitos, calendário apertado devido a Copa do Mundo que teremos na metade do ano. Várias lesões musculares e, claro, também algumas polêmicas internas relacionadas aos métodos de trabalhos da ex-comissão técnica, na verdade, Dorival Júnior, Dorival que foi demitido, principalmente envolvendo o Memphis, questionando os métodos de trabalhos da comissão antiga. Enfim, Fernando Diniz chegou recentemente, os trabalhos estão sendo mudados, e claro, o Corinthians tem alguns objetivos. No momento, o principal objetivo é deixar o Z4 do Campeonato Brasileiro. E no domingo, dia 26, o Corinthians tem confronto importantíssimo contra o Vasco na Neoquímica Arena, jogo da 13ª rodada, necessitando da vitória. E claro, ainda torcendo para o Cruzeiro não vencer para deixarmos o Z4. E para esse jogo, o Diniz poderá ganhar um grande reforço. Trata-se do titularíssimo meio-campista, o jovem André. O André que foi expulso no derby por gesto obsceno, foi bastante criticado, ficou de fora da partida contra o Vitória por estar suspenso, e no jogo contra o Barra pela Copa do Brasil, ele também acabou ficando de fora por estar gripado. Na última sexta-feira, dia 24, ele treinou normalmente, está recuperado e deverá ficar à disposição do Fernando Diniz para esse jogo importantíssimo contra o Vasco em casa. A minha opinião, quanto às grandes possibilidades do André estar à disposição para o jogo contra o Vasco é a seguinte: primeiramente, ainda não temos nenhuma confirmação. Corinthians que, quando joga em casa, tenta manter o máximo possível de segredo em relação a como vai a campo, então só teremos certeza mesmo se o André vai estar à disposição, se será titular no domingo, 1 hora antes da bola rolar. Então não tem como cravar nada, mas o que tem de informação é que o André treinou normalmente, não tem mais nenhuma dificuldade, nada relacionado à gripe que ele teve, e que muito provavelmente ele vai estar à disposição do Diniz e, claro, deverá ser titular. Então, Diniz deverá ter um reforço importantíssimo. Estamos falando de um André que desde o ano passado, quando ele surgiu entre os profissionais, vem se destacando muito, já se tornou rapidamente um dos principais nomes do atual elenco. Então, tomara que realmente tudo esteja certo com o André e ele possa estar à disposição para essa partida que temos extrema necessidade de vitória contra a equipe do Vasco, e claro, tendo o André será muito importante. E agora vamos falar sobre contratação de atacante. O Corinthians fechou contratação de atacante para o Sub-20. Estamos com a janela de transferências do futebol brasileiro fechada, e isso estou falando, claro, falando em contratações para o elenco principal. Corinthians que na primeira janela de transferências do elenco principal tivemos 7 contratações, 8 contando com o Angileri.
Claro que um Corinthians que na temporada passada passou por um transfer ban, absolutamente que ficando um longo período sem fazer contratações, o Dorival Júnior, que era o treinador da época, precisou fazer vários ajustes. E nesses ajustes, utilizando vários jogadores das categorias de base do clube, principalmente do sub-20. Muitos jovens jogadores foram promovidos. E, claro, também a base do clube vem passando por muitas mudanças, principalmente depois da Copinha de 2026, em que fomos mal demais, Corinthians eliminado na primeira partida eliminatória. Então, muitas mudanças estão acontecendo e o elenco, principalmente o sub-20, ele vem sendo reforçado, visando, claro, o Campeonato Brasileiro da categoria. E temos informação de contratação. Segundo o TMC Sports, o Corinthians fechou a contratação do atacante Gustavo Henrique. Gustavo Henrique, que é de 2007, jogador que já teve passagem pela base, por exemplo, do Red Bull Bragantino. Segundo informações do TMC, o jogador chega com contrato com o Timão até o final de 2028. Então, reforço para o sub-20 do Corinthians, que está disputando o Campeonato Brasileiro. Nesse momento, o Corinthians está na 6ª colocação do Campeonato Brasileiro da categoria, com 12 pontos, lutando, claro, para tentar subir o máximo possível na tabela. Nesse momento, para se ter uma ideia, o líder do sub-20 é o arquirrival, que tem 17 pontos, 5 pontos, então, à nossa frente. Então, segundo informações do TMC, Corinthians fechou a contratação do atacante Gustavo Henrique para o sub-20. A minha opinião quanto à contratação do atacante Gustavo Henrique é a seguinte. Primeiramente, a base do Corinthians vem passando por muitas mudanças desde o ano passado. Desde, na verdade, aconteceu a mudança da gestão, caindo o Augusto Melo destituído e Osmar Stabile assumindo de forma permanente até o final desse ano, que é até quando vai o mandato que começou no início de 2024. A base do clube, as categorias de base, aliás, são muito importantes, são importantíssimas. Claro que sempre tem que estar reforçando, buscando melhorar o máximo, mas claro também, você sempre tem que visar reforço dentro das próprias categorias, 15, 17. Então, quando você precisa sair para contratar um jogador, é porque o pilar anterior, de uma certa forma, não está funcionando. Então, absolutamente que é sempre estar atento a tudo isso. E outra, qual que é o critério da contratação? Ou os critérios? Tivemos muitas críticas, por exemplo, à gestão anterior pela quantidade de contratações e absolutamente essas contratações não surtiram resultados. E agora, como estão adotando os critérios? Tentei buscar o máximo de informação possível sobre o atacante Gustavo Henrique. Sinceramente, muitas poucas informações, a não ser os clubes que ele passou. Vi alguns comentários que é um bom jogador, um jogador promissor. Vi outros comentários também que é um jogador bem razoável, e não costuma ser muito decisivo. Enfim, comentários divididos. Claro, foi contratado, vamos torcer para que dê muito certo, mas claro, acompanhando e prestando muita atenção qual que está sendo o critério adotado para que sejam feitas essas contratações para a base. Eu sempre falo para vocês, é da base que estão, nas categorias de base, aliás, que estão as principais soluções para problemas de clubes, principalmente como o nosso Corinthians. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar agora sobre possibilidade de reforço para o profissional. Finalmente, o executivo de futebol Marcelo Paz falou sobre o atacante Everton Cebolinha, jogador que vem tendo seu nome ligado ao nosso Corinthians já há algumas semanas
E, claro, é um jogador que está em reta final de contrato com a equipe do Flamengo. O Everton Cebolinha, atacante do Flamengo, está em seu último ano de contrato com o clube carioca. E, claro, a partir do mês de junho, ele pode assinar um pré-contrato para sair de graça no final do ano e chegar totalmente gratuito no início do ano que vem. Então, está prestes a se tornar uma grande oportunidade de mercado. O Corinthians está de olho? Tem que estar, mas claro que não é somente o Corinthians. Há algumas semanas, o nome do Everton Cebolinha passou a intensificar em relação ao Timão. Por exemplo, com informações que o Corinthians monitora, que o Corinthians já buscou informações, abriu conversas com o staff do atleta e absolutamente, com o tempo passando e ele não tendo nenhum avanço para renovar contrato com o Flamengo, claro que as coisas vão esquentando. O executivo de futebol, Marcelo Paz, falou sobre o Everton Cebolinha, fazendo elogios ao atleta e, claro, tratando o jogador como ser muito interessante. Vamos para as palavras do Marcelo Paz. Eu gosto muito do Cebolinha, conheço ele há muito tempo. É cearense, né? Convivi bastante com ele, frequentando jogos do Fortaleza. É torcedor do Fortaleza como o pai dele. Mas isso é apenas um detalhe. O importante é o jogador que ele é. A gente acha interessante. Não vou dizer para vocês aqui que é um nome que está na primeira linha da lista. É interessante. O mercado todo gosta. Todo mundo sabe. Tem uma possibilidade de ter pré-contrato com alguém. Até onde eu sei, ele tem mais interesse no mercado internacional, mas é o jogador que decide e tem muitas variáveis. Então, o Marcelo Paz falou que o Everton Cebolinha é um nome interessante, não tratou como uma possibilidade de reforço sendo prioridade, mas ele acabou deixando escapar um detalhe muito importante. Quando ele fala que o Cebolinha tem a preferência pelo mercado internacional, absolutamente é porque ele já buscou informações pelo atleta. A minha opinião quanto a essas palavras do Marcelo Paz sobre o Everton Cebolinha é a seguinte: o Marcelo Paz fazendo o que ele vem, na verdade, fazendo muito bem desde que chegou ao Corinthians, falando de forma política. E o Marcelo Paz está errado? Absolutamente que não. Ele não pode, de repente, se atirar e dizer que o Corinthians está já buscando ter um pré-contrato com o jogador, porque se ele faz isso daí, ele vai valorizar muito o atleta, e aí a tendência, as dificuldades das negociações absolutamente vão aumentar e muito. Só que o Marcelo Paz deixou escapar. Quando ele fala que a preferência do Everton Cebolinha é o mercado internacional, ele já está dizendo que buscou informações, que conversou com alguém sobre o atleta. O Corinthians tem que prestar atenção no Cebolinha? Claro que tem. Cebolinha pode se tornar, sim, uma grande oportunidade de mercado em breve. Cebolinha é um grande jogador, e se chegar de graça, claro que vai valer muito a pena, lógico. Vai ter a questão de luvas, vai ter a questão dos salários e tudo mais, que o Corinthians vai ter que negociar. Mas o Corinthians tem, sim, ficar atento ao Everton Cebolinha e também ficar atento se, de repente, não seremos usados, como aconteceu, por exemplo, com o Gabigol. Gabigol tendo seu nome ligado várias vezes ao Corinthians e no final das contas estava fazendo isso para tentar renovar o seu contrato com o Flamengo. Enfim, então, Marcelo Paz falou do jeito que eu particularmente não vejo de uma outra forma que ele poderia ter falado, e acredito que o Corinthians está sim acompanhando bem de perto toda a situação do Everton Cebolinha. Se tiver uma oportunidade, claro que o Corinthians vai tentar a contratação do jogador e tem que tentar. O Corinthians tem que tentar, sim. O que o Marcelo Paz falou é o caminho. O Corinthians tem que ficar atento, tem que buscar informações, porque estamos falando, pelo menos para mim, de um grande atacante, que sinceramente para mim seria muito interessante se o Corinthians conseguisse. Não estou falando para esse ano. O Flamengo não vai facilitar as coisas. Estou falando para o Corinthians ter atenção em conseguir um pré-contrato com Cebolinha para ele chegar no início do ano que vem. O tempo passa muito rápido. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo.
e também deixem um like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajuda a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!